Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por nos permitir entrarmos em seu lar. Você está ouvindo o programa da família cristã e estará conosco hoje o bispo Luiz Cláudio. Ele continuará a falar sobre o tema A Doutrina de Cristo. Tem sido muito bom. É a terceira semana que ele vem falar sobre esse tema que edifica a igreja. Então não saia daí. Envie para os seus contatos. Não esqueça de deixar o like. Você está ouvindo Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Glória a Deus, que coisa boa, né? Jesus passar em sua casa. Você que está assistindo o programa Lírio no Lar, você que está na sua casa, tenha a certeza que Jesus está aí com você. Convide-o. Permita que ele fique à vontade, que ele possa visitar todos os cômodos, todos os moradores. A Bíblia, ela nos conta que um dia Jesus foi à casa da sogra de Pedro. E lá ele viu que aquela mulher estava enferma, com muita febre. E Jesus a curou. Fala para Jesus sobre os seus familiares. Aproveita que ele está aí. Porque ele vai nas casas socorrer a quem pede por socorro. Louvado seja Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor para nossa irmã Adjane Santos e o evangelista Léo Carlos. Deus abençoe a nossa irmã Valdete da Paz Trindade. Ela disse, glória a Deus. Como aprendemos com esse primo de João Batista. Deus continue lhe dando sabedoria. É a graça de Deus sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar com você que está aí cansado. Você que está pensando em desistir. Alguma coisa deu errado na sua vida. Você é de Deus. Não importa o seu estado. Você pode estar quebrado, mas ainda você é de Deus. Eita glória! Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos evangelizar! Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Glória a Deus, amados. Está quebrado, mas tem dono. Louvado seja Deus. Não joga fora não, porque o oleiro, ele pega os cacos e faz dos cacos um novo vaso
da maneira que Ele quer. Eita, Deus poderoso! Daqui a pouco nós iremos ouvir o bispo Luiz Cláudio. Ele vai continuar a falar sobre as doutrinas de Cristo. A nossa irmã Ana Paula Soares está mandando a paz do Senhor Jesus. Amados, no dia 17 de fevereiro, segunda-feira, às 20h30, nós teremos a primeira live oficial no Instagram. Famílias reunidas para a oração. E nós teremos um momento de desafio. Eu vou desafiar as famílias a fazer algo no momento da live. Vai ser muito legal e você não deve ficar de fora. Ô, primo de João Batista, qual é o desafio? Calma, Lásla, calma. É dia 17 de fevereiro. Assista a live e você vai ficar sabendo o que é. Famílias reunidas para a oração. Na segunda-feira, às 20h30, no Instagram, @pastor_Ivan Dias. Acesse, participe e compartilhe. Deus irá abençoar poderosamente a sua casa. Programa Lírio no Lar. Lírio no Lar. O programa da família cristã. Apresentação, pastor Ivan Dias, o primo. Glória a Deus, vai ser muito forte, olha. Eu não aceito menos de 100 pessoas nesta live, hein? Então já avise aí, dia 17 de fevereiro. Envia para os seus contatos. Vamos nos reunir, famílias reunidas, para a oração. Eita, glória a Deus. É bom demais. Dias, não vai ter oração hoje não? Eita, glória a Deus! De joelhos é melhor. Já que Anthony falou sobre oração, de joelhos é melhor. Vamos orar. Eita, glória a Deus. Ô vó, a senhora já pegou a água, vó? Maravilha. Deus é bom, amados. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, nós estamos reunidos em o nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra, ela nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, tu estás presente. Nós acabamos de ouvir este louvor muito forte, que precisamos descansar nas promessas de Jesus. Eu sei que as lutas são muito grandes. Tem muitas pessoas que vivem a luta o tempo todo, que já não conseguem mais ficar de pé. Mas esta canção inspiradora, ela diz: se não consegue ficar de pé, use a sua fé e se ajoelhe e comece a falar com Deus. De joelho é melhor. Pai, a tua palavra diz que Elias dobrou os seus joelhos e ali ele orava, pedindo ao Senhor que mandasse a chuva. Oh, meu Deus, o Senhor ouviu a oração de Elias. Espírito Santo, Senhor, intercede por nós. É provável que alguém esteja de joelhos neste momento. O fato é que estamos orando e falando contigo, pedindo ao Senhor que nos ajude.
O Senhor é o nosso ajudador. Ó Deus querido, visita este lar, visita pessoas que se encontram em um leito. Pai, pessoas que estão passando por situações de dificuldade e que pedem socorro. A tua palavra diz que tu és o socorro bem presente para a hora da angústia. Venha socorrer, Senhor. Venha abençoar para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Também te apresentamos a água da oração. Ó Espírito Santo, a tua palavra diz que o justo viverá pela fé e que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós te apresentamos e pedimos que o Senhor abençoe em o nome de Jesus. Graças a Deus. Bebamos a água da oração. Vamos ao intervalo e voltaremos já já. Para aqueles que buscam energia e para os que vivem intensamente, o Açaí no Quilo é o parceiro ideal. Uma fonte de vitalidade para os dias de aventura e os desafios cotidianos. Com mais de 44 unidades na Bahia, sendo uma delas bem pertinho de você, na Avenida Cardeal da Silva, Federação, em frente ao posto de gasolina. Contamos agora com o delivery. Peça através do aplicativo iFood e receba o potinho da felicidade. Descubra a verdadeira essência do açaí em cada colherada. Açaí no Quilo, onde a saúde encontra o prazer, onde a energia se une ao sabor. Tá planejando a sua festa de aniversário e ainda não sabe onde encomendar o seu bolo? Pois nós temos a solução para você. Doces Momentos. O melhor bolo da cidade está aqui. Os clientes é quem dizem. A Doces Momentos é especialista em bolos personalizados, tortas e doces. Encomende agora mesmo os deliciosos produtos da Doces Momentos. Telefone WhatsApp 71 99240 4934. Siga no Instagram e saiba mais. @docesmomentos20. Doces Momentos. Tudo aqui é uma delícia. Eita, glória a Deus! Estamos de volta, amados! O nome de Jesus é maravilhoso! Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não desista, persevere, porque Jesus está voltando e logo, logo nós iremos para o nosso verdadeiro lar. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Olá, pastor Dias. Quem tá falando é o Eric de Mangabeira. Que programação maravilhosa. Eita, glória a Deus! A ditosa cidade! Em breve estaremos lá. Deus te abençoe, Eric. Eu quero mandar uma saudação de paz para nossa irmã Ivone Melo, em Genipapo Castro Alves. Ela que está completando 87 anos. Uma fiel serva do Senhor. Que Deus a abençoe, dê saúde, fortaleça. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Alessandra Silva. Ô vó, me parece que a nossa irmã Sandra Mota está em Ponta de Areia. É uma ilha em Veracruz, é isso mesmo, vô?
está de férias por lá e está ouvindo o programa Lírio no Lar, é isso? Ah, eu quero ver. Mostra aí, vó. Eita, Jesus. Mari, nós estamos aqui nessa praia linda, ponta de areia, curtindo Lírio no Lar. Oh, que coisa maravilhosa. Não tem jeito. O programa Lírio do Lar se espalhou, está em Ponta de Areia. Eita, meu Deus, é como diz a irmã Raquel, não tem jeito. O programa Lírio no Lar se espalhou. Amados, vamos ouvir um louvor. Eu queria perguntar a você, se isso já aconteceu contigo. É você acordar pensando no céu, você acordar pensando em Jesus. Já aconteceu isso com você? Está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Vamos ouvir uma mensagem com o Bispo Luiz Cláudio. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, povo de Deus, pastor Ivan Dias, Pai do Senhor Jesus, meu amado, glória ao nome de Jesus. Amados, vamos dar continuidade a esse tema sobre a doutrina de Cristo. Louvado seja Deus, pois é um assunto de suma importância e que nós devemos estar inteirados a respeito da doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo é que normeia a vida da igreja. Louvado seja, aleluia, o nome de Jesus. São os ensinamentos de Cristo que a igreja, aleluia, pratica. Então é importante estar conhecendo quais são as doutrinas, aleluia, que são inúmeras, mas tem algumas que são relevantes. E sobre essas que são relevantes é que nós iremos estar meditando. Na semana próxima passada, nós vimos sobre o tripé, aleluia, da doutrina de Cristo, que foi a fé, aleluia, o arrependimento e o novo nascimento. O ministério de Jesus Cristo, ele basicamente era desenvolvido em três áreas: a área do ensino, a área da pregação e a área da cura. Louvado seja Deus, conforme Mateus capítulo 4, versículo 23, que nós vamos ler aqui agora. Louvado seja Deus. Está escrito assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Aleluia. Então, era essas três áreas que era basicamente o ministério do Senhor Jesus Cristo. Agora, falando sobre a doutrina, nós podemos dizer que a doutrina era a parte elegante do ministério de Cristo. A parte de elegância do ministério de Cristo. Aleluia. Pois em Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ver Jesus voltando novamente a ensinar. Está escrito assim: e outra vez começou. Então ele terminava um assunto e começava outro assunto, e assim foi o seu ministério durante os 3 anos e meio aqui na terra. E começou, aleluia, outra vez a ensinar junto ao mar. Como a gente falou, Jesus ensinava na casa, ensinava nos montes, ensinava no deserto, ensinava também à beira-mar.
aleluia, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou no barco. Olha a elegância de Cristo. Eu sei que a doutrina é a parte mais elegante do ministério de Cristo. Ele estava à beira-mar, ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco. Aleluia. Ele subiu o barco, aleluia, se assentou e dali ele começou a ensinar o povo, aleluia, e toda a multidão estava à terra junto ao mar. Bendito seja Deus. É elegante. A gente contemplamos a elegância no ministério de Jesus Cristo na área da doutrina. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhe dizia a sua doutrina. Através das parábolas, Jesus ensinava a multidão, mas apresentava, lhe dizia, aleluia, lhes apresentava a sua doutrina. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso, a doutrina de Cristo que nós iremos meditar no dia de hoje é sobre a doutrina da doação. A doutrina da doação. Louvado seja. É importante nós atentarmos para essa doutrina. Está escrito no capítulo 6 do livro de Lucas, versículo de número 38. Eu estou aqui com minha Bíblia e estou folheando ela para nos basearmos no que a Escritura Sagrada está nos orientando, nos ensinando. Capítulo 6 do livro de Lucas, versículo 38. Está escrito assim: dai, dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Aleluia. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Louvado seja Deus. E Jesus, ele ensina sobre a doação. Como é que deve ser a doação? Dai, mas de que maneira? De que forma? De que jeito? Essa doação é agradável aos olhos de Deus. Que tem a doação que a pessoa dá para ser agradável aos seus olhos ou aos olhos das pessoas que a acompanham. Mas a doação diante dos olhos de Deus deve ser de que maneira, de que forma, de que jeito? Pois Jesus, aleluia, nos ensina de que maneira nós devemos dar. A primeira maneira é dar livremente, é dar de maneira voluntariamente. Segundo o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo, louvado seja Deus, aleluia, versículo 3. 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui rapidinho, capítulo de número 8, versículo de número 3. De que maneira Jesus ensina a dar aqui? Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, louvado seja Deus, deram voluntariamente, deram, aleluia, livremente. Então, a primeira maneira que agrada a Deus da doação é de maneira livremente, espontaneamente, voluntariamente, pois a Bíblia é que nos ensina de maneira clara a respeito deste assunto, de que maneira nós devemos fazer esta doação. A segunda maneira é dar com discrição. Louvado seja Deus. Você vai encontrar no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 2 e 3. Louvado seja Deus. Faz parte, a doação faz parte da doutrina de Cristo. Aleluia. Aqui capítulo 6, versículo número 2, diz que assim: quando, pois, deres, aqui está dizendo esmola, ou pode ser qualquer outra coisa. Quando, pois, deres, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas
e nas ruas. A pessoa vai dar alguma coisa e chama atenção, e bota carro de som, e toca trombeta, e bota nos meios de comunicação, que fez, que deu a fulano, que deu a Betano. Jesus diz, não toque trombeta, não chame atenção, louvado seja Deus, para serem, que fazem isso, para serem glorificados perante os homens, para serem elogiados, aleluia, perante os homens, para aumentar o seu ego. Fui eu que dei, fui eu que fiz, foi fulano que deu. E Jesus diz o seguinte, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Mas olha a recomendação de Jesus, de que maneira deve ser dada, de que maneira deve ser feita a doação. A doutrina de Cristo é assim, mas quando deres esmola ou qualquer outra coisa, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Está vendo, amados? Quando der, não toque trombeta, não saiba a mão esquerda o que fez a mão direita. Bendito seja Deus, para que a tua esmola ou a tua doação seja dada, glória a Deus, ocultamente, sem precisar tocar trombeta, sem precisar botar carro de som, sem precisar chamar a atenção, ocultamente. E teu Pai, que vê secretamente, que vê em secreto, no secreto, te recompensará publicamente. Bendito seja. Esta é a doutrina de Cristo. E quando nós dermos alguma coisa, praticarmos a doutrina da doação, a doutrina é esta: fazer de maneira voluntária e com descrição, em secreto. E o Pai que vem em secreto vai recompensar, retribuir de maneira publicamente. Bendito seja Deus. Outro ponto que deve ser levado em consideração é dar com generosidade, com amor, com alegria e com compaixão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito na palavra de Deus, que Deus ama aquele que dá com alegria. O livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Deus ama quem dá, aleluia, de maneira generosa, aleluia, liberal, voluntária, espontânea e com alegria. Bendito seja, aleluia, o nome do Senhor Jesus, porque de acordo com a doutrina de Cristo, aleluia, aleluia, doar é a forma também de servir a Cristo. De acordo com a doutrina de Cristo, aleluia, doar também é uma forma de estar servindo a Cristo, aleluia, e devemos fazer isso com alegria, porque nós estamos servindo a Cristo, devemos fazer com generosidade, estamos servindo a Cristo. Veja só, Colossenses, capítulo de número 3, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Colossenses 3, versículo, aleluia, 23. Acompanhe, por gentileza. 3, 23. Glória a Deus. Aleluia. Efésios, Filipenses, Colossenses. Glória a Deus. Aleluia. 3, 20 e... Aleluia, 23. Está escrito assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, de tudo que fizerdes, e a doação está dentro desse tudo, tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, como se estivesse fazendo ao Senhor, como se estivesse doando ao Senhor, e não simplesmente como se estiver doando aos homens. Fazer de todo o coração, porque sabendo que recebereis o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Aleluia. A Cristo é que nós estamos. Se fazemos para Cristo, como se fosse ao Senhor, dando como se fosse ao Senhor, que vai recompensar
nós não buscamos recompensa. A verdade é essa. A doutrina de Cristo, a doutrina de doação, é dar com a esquerda sem a direita saber ocultamente, sem tocar trombeta, sem esperar receber alguma coisa em troca. É de todo o coração, aleluia, é com generosidade, é com livremente, espontaneamente, é com alegria. E quem pratica a doutrina de Cristo, a doação, e faz desse jeito, é como se estivesse doando ao Senhor. É como se estivesse doando ao Senhor. Mas a pergunta, como nós podemos doar ao Senhor? Porque o livro de Salmos, capítulo 116, versículo 12, está escrito o seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que nós podemos dar ao Senhor, aleluia, por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Primeira coisa que o Senhor nos deu, o primeiro benefício, porque a doutrina da doação, primeiramente, é praticada por Deus. Porque o que é que diz João 3,16? Porque Deus amou, ao amor, o mundo de tal maneira, as pessoas de tal maneira, o gênero humano de tal maneira, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira pessoa a praticar a doutrina da doação foi Deus. Aleluia. A segunda pessoa a praticar a doutrina da doação foi Jesus, quando nós abrimos João capítulo 10, louvado seja Deus. Deus deu o seu Filho. E o que foi que Jesus deu? Aqui, capítulo 10, do livro de João, versículo 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai. Aleluia. E dou a minha vida pelas ovelhas. Assim como o Pai conhece a mim, eu também conheço o Pai. E dou. Então Jesus praticou a doutrina da doação. E dou a minha vida pelas ovelhas. O livro de João, capítulo 15, versículo 13, diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então Cristo demonstrou este amor pelos seus amigos e pelas suas ovelhas. Em suma, Cristo demonstrou amor, praticou a doutrina da doação, aleluia, a meu favor e também ao teu favor. Que daremos ao Senhor por tão grande benefício? O Salmo de número 29 diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome. Aleluia. Dai ao Senhor a glória. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a Escritura diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então, é a maneira de nós também estarmos exaltando, glorificando, servindo, aleluia, exaltando o nome do Senhor. Quando nós praticamos a doutrina da doação. O que nós podemos ofertar, dar ao Senhor? Como dirá o Salmo 116, versículo 12, a pergunta célebre: que darei ao Senhor? Porque Deus tem tudo. Conforme o livro de Isaías, capítulo 42, diz assim: dei ao Senhor a glória. Dei ao Senhor a glória. Quer dizer, glorifique ao Senhor. Então, aquilo que nós vamos fazer, doar, aleluia, é para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado. Não é para que nós sejamos engrandecidos, exaltados, para que alguém venha nos elogiar, para que aumente o nosso ego, o nosso orgulho. Não, 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 não. É para que Jesus venha a ser glorificado. Porque a doutrina da doação, só um é glorificado.
E esse é Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Assim como você já doou a sua vida a Cristo, você já doou a sua vida a Cristo. Se você não doou a sua vida a Cristo ainda, hoje faça isso. A sua melhor doação que você pode dar, aleluia, a Cristo, é a sua vida. Aí depois vem o seu tempo, aleluia, as suas horas, aí depois vem o seu sono, aí vem várias outras coisas. Mas, primeiramente, se deem ao Senhor. Deus abençoe. Pastor Dias, um abraço. Oi, pastor Ivan Dias, me chamou? Grave bem esse nome, @pastor_Ivan Dias. Eu sou o repórter do programa Líder no Lar e venho lhe convidar para nossa live, que acontecerá no dia 17 de fevereiro, que será uma segunda-feira, às 20h30, aqui no Instagram. Nossa live vamos falar sobre famílias reunidas para a oração. Eu conto com vocês. Jesus te abençoe e até mais. Eita, glória a Deus! Estamos sendo ensinados na doutrina de Cristo. Muito obrigado, Bispo Luiz Cláudio. Amados, é isso que edifica a igreja, Bíblia. Não adianta querer arranjar meio termo, querer trazer novidades, não. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A doutrina de Cristo é a Bíblia. Glória. Eita, glória a Deus! Tô alegre, esse programa é forte, meu irmão, é forte, glória a Deus.